Boa noite, muito boa noite, gente. Estou super contente com a presença de vocês aqui e com a minha plateia, que hoje é minha mãe, e com o meu convidado, Wagner Santisteban. Oi, tudo bem, galera? Também tô contente de estar aqui. Foi um acaso da vida que a gente se tornou amigos, né? E agora estou aqui finalmente no Madcast. Tá bom, queridos, eu tenho amigo global e vocês. Eu tenho um amigo médico aí, ó. É isso É mesmo. bom. E eu tava dando uma estudada, né, na sua vida pra gente poder conversar. Fez um TCC. Fiz um TCC, joguei lá no Google, Wagner Santisteban, o que aparece? Várias mentiras. Não, eu vi que você começou a trabalhar, foi a primeira vez, foi num comercial, né? E foi com 5 anos de idade? Foi, com 5 anos eu... Na verdade, minha família, meu bisavô era ator, então tinha uma ligação artística. Meu bisavô, ele veio da Espanha, ele escrevia poemas, peças de teatro. Eu não cheguei a conhecer, ele veio da Espanha, foi parar em Sorocaba, ele criou o primeiro teatro de Sorocaba. Então todo o meu tio-avô tocava violino, meu pai toca bateria, meu tio tocava piano, muito ligado à música. Aí tinha um artista plástico. Então minha família Santisteban tem uma ligação artística. Então, quando eu era criança, porque parece assim, como assim, criança, 5 anos, foi atrás de um trabalho, pegou no jornal e foi fazer, sabe? Uma senhora que chamava Tirani, que descobriu Angélica, Gugu, Rodrigo Faro, um monte de gente, viu minha mãe com a minha irmã e meu primo, acharam eles bonitinhos e falou, não quer levar eles pra fazer um teste e tal. Eu fui junto, fiquei com ciúmes, implorei pra fazer o teste, acabei que fiz o teste e eu que peguei a propaganda. Então, assim... Aí ali a propaganda era uma propaganda do shampoo da Mônica, tem no YouTube, eu apareço pelado, É isso cantando. que eu ia falar. É melhor você não colocar, mas ela tá lá no meu canal. E ela foi um sucesso gigante, isso foi em 89 para 90, e aí explodiu e eu fiz muita propaganda. Aí eu fiz mais de 300 publicidades. Eu lembro que tem uma do chocolate que você tá comendo assim no recreio. Chocolate surpresa, eu lancei polenguinho, eu lancei cup noodles, eu lancei pense bem, não sei se você lembra disso. Não, você é jovem, né? Era um brinquedo que era tipo o computador da época, sabe? Uhum. Muito brinquedo, todo tipo de produto, Play Center eu fazia, você também não é dessa época, né? Porque você não é de São Paulo. Não, Né? eu vim no Play Center, eu fui 2 vezes. É? É? Bom, e aí eu entrei no SBT com 7 para 8 anos, eu entrei fazendo um seriado que chamava O Grande Pai, que era um seriado eu era o namoradinho da filhinha mais nova desse pai. Uhum. Enfim, aí eu fui fazendo dramaturgia, aí eu trabalhei com o Gugu, fiz um programa que chamava Big Domingo, que era tipo um Gente Inocente. Ah, eu vi que teve até uma história com a Dercy, né, que você contou lá no Vênus. Sim, teve história com a Dercy, teve história com... Eu entrevistei Dercy, Clodovil, Maguila, Supla, Hortência, Leandro Leonardo. Hortência de Presidente Prudente, sabia? É mesmo? É, né, mãe? Ela é de Presidente Prudente, ela começou jogando... Eu já fui pra Presidente Prudente, eu fiz peça lá, é longe, hein? Você foi passar calor mesmo. lá. Cara, o interior inteiro de São Paulo passa calor, né? Uhum. Eu fiz uma peça que eu viajei o Brasil inteiro. Uhum. E aí a gente fez uma temporada grande pelo interior de São Paulo. Então a gente fez Araçatuba, uma que tinha não sei o que, da Estrela, sei lá, não lembro o nome da cidadezinha. Uhum. E aí fomos pra Presidente Prudente. Aí eu voltei de avião pro Rio. Era longe demais, gente. Porque Presidente Prudente é já indo lá pra Mato Grosso, né? Isso, é divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná. Ah, entendi. Conheci Mato Grosso do Sul, Paraná. Conheci o Brasil trabalhando. Olha só que legal. E você conhece o Silvio Santos? Cara, você acredita que eu trabalhei no SBT quase 8 anos? Eu só vi o Silvio Santos uma vez de longe. Olha só. E aí... Acho que se fosse hoje e eu tivesse sido essa criança lá, seria tipo bem diferente. Seria tipo uma Maísa lá, porque eu era bem extrovertido e tal. Mas o Silvio fazia no teatro Ataliba Leonel, lá na Ataliba Leonel. E eu passei por todos os SBTs. Eu trabalhei no SBT da Vila Guilherme, depois do Sumaré, e vi o da Anhanguera, que é o de hoje, ser construído.
Eu participei dessa construção, porque quando fizéramos 6 no SBT, foi um sucesso lá grande, a cidade cenográfica era lá na Anhanguera. Quando a gente postou uma foto juntas, acho que foi do lançamento do filme, que inclusive você fez com a Maísa, aí falaram, nossa, eu sou fã dele desde quando ele fazia Éramos Seis. Sim, tem uma galera que é das antigas mesmo, que gostou muito, essa novela foi muito sucesso. Ela teve na Globo, mas a versão do SBT foi muito forte. Eu fiz a versão da Globo também, mas eu fiz uma participação porque eles chamaram uns 4 ou 5 atores de algumas outras versões para fazer uma participação mesmo, sabe? Tipo uma homenagem. Nossa, eu sei que é tudo fingimento, né? Que é ali na TV e tal. Mas quando eu vi você ajoelhado no milho esses dias, eu fiquei com tanta dó. Você, tipo, pequenininho, uma criança lá chorando no milho. Eu falei assim, ai, gente, por que passar a criança por isso? Ficção, é isso que a gente tem que fazer. Vocês achei acreditarem, chorarem, sofrerem. A versão do Éramos Seis do SBT, a versão das crianças foi tão forte, porque era pra ser só a primeira fase. Era eu, Caio Blá, uma galera super legal, assim, as crianças. E foi tão forte que eles reescreveram e fizeram a gente aparecer a novela inteira. Então a mãe, que era a Irene Ravacha, ficava relembrando a gente toda vez, sabe? Tipo, porque foi muito forte. Essas cenas, mexia muito com a família. Tem a coisa do interior, as irmãs dela eram do interior, de São Paulo. Então tinha uma coisa assim que faziam as pessoas se sentirem muito próximas por mais que tinha época, tudo, você se sentia, tipo, se identificava ali, sabe? E acho que é isso que falta um pouco, talvez, hoje, nas novelas. Olha, temos crítica, mentira. Não, eu tenho crítica mesmo. Porque eu acho que as coisas, eu acho assim, na verdade, as coisas têm que evoluir. Só que tem alguns formatos, é tipo a rádio, ela evoluiu, mas vai mudar a rádio? Não tem como mudar, entendeu? Isso aqui é uma rádio praticamente filmada. Mas não tem muito pra onde você ir. E a TV foi evoluindo a um ponto que ela ficou muito padronizada, sabe? Tipo, tá muito mecânica e muito igual. Você assiste uma novela das 6, das 7, das 8 e você pega as últimas 10, talvez, elas são muito parecidas, sabe? Então acho que é isso que a gente, se você quer se envolver, é a história e o personagem. Então, e o formato tem que ser mais orgânico, não tão padronizado, tá quadrado. A gente quer, tipo, se envolver, se esquecer um pouco. A gente tem tantas outras opções de se entreter hoje, o celular, o computador, milhões de coisas, que é difícil você parar 6 horas da tarde e vou assistir uma novela. Você pode assistir a hora que você quiser, no streaming e tal, então mudou muito. Você só vai se envolver se aquilo for uma história que você... Puta, eu quero ver o que vai acontecer amanhã, sabe? Tipo... E aí, sem querer, isso não é culpa de ninguém. Você vai ficando tão mecânico que é tipo, talvez, o trabalho de qualquer pessoa até, sabe? Você não sei se você opera. Não. Mas, tipo, o cara que opera o coração todo dia, ele já fica num automático, eu acredito também, entendeu? Não sei. Mais ou menos ali, assim, tem aquelas cada variações. Hora vai ter uma coisa diferente. Tem as variações, mas assim, abre, corta, costura, abre, corta, costura, tira ali, não sei o quê. Mais ou menos isso, né? Então, eu acho que na ficção, na dramaturgia, o gostoso é você pegar aquele ator que você não vê fazendo aquilo, talvez testar ele fazendo, mas é difícil, parece que é impossível cair isso na cabeça dessas pessoas, sabe, um pouco. Eles ficam muito no óbvio. E a galera não quer ver o óbvio, mas... Quer ver o diferente, eu acho que né? isso você é subestimar o público. E você... Vim ácido aqui. E você trabalhou 8 anos na SBT, e aí depois você já foi pra Globo? Aí eu fui pra Globo, Eu já fiz muita coisa antes disso, assim. Eu fiquei 8 anos na SBT, mas eu fiz participação no Rá-Tim-Bum. Eu trabalhei praticamente em todas as emissoras do Brasil. Então eu fiz uma coisa na da Manchete também? Não, menos a Manchete. Porque eu tava lá no SBT, mas eu fiz participações na Cultura, participações na Band, em algumas coisas. Aí fiquei 8 anos no SBT, aí entrei na Globo em 98. Fiz o especial de Sandy Júnior, que virou seriado em 99. Aí fiquei de 99 a 2002. No seriado de Sandy Júnior. Mas fiquei... É porque as pessoas às vezes escrevem assim, ex-Globo. Não existe ex-Globo, ex-SBT. Então eu sou ex-SBT, ex-tudo, né? Porque, na verdade, assim, hoje em dia, mais ainda, é por obra. Então, tipo...
Não existe, né, muito diferente, talvez. Isso é muito difícil na nossa profissão. A gente normalmente começa um trabalho sabendo a hora que vai acabar. Você não entra num hospital, você só vai crescer, né? Eu acredito. Amém. Mas é como qualquer profissão. Você entra como engenheiro, você quer ser o chefe dos engenheiros. Você entra como administrador, você quer virar o chefe do RH inteiro, sei lá, entendeu? O ator, ele sabe que começa, vou fazer uma novela, começa em abril, termina em dezembro. Você já sabe a hora que você vai ficar certamente desempregado. Então não tem essa coisa. Agora virou uma coisa, tal pessoa foi demitida. Não foi demitida, acabou o contrato, era normal. Toda vez então você foi demitido, sabe? Tipo, é um pouco de sensacionalismo nesse sentido, até pra criar uma coisa, tipo... Uma notícia, uma nota. Tal pessoa, depois de 35 anos, deixou a Globo. Deixou, mas pra voltar mês que vem. Eu já fiquei, às vezes, uma vez eu fiquei contratado, do Sandy Júnior até 2010. Pô, foi 98, 12 anos. Aí meu contrato não foi renovado, deu um mês, eu fui fazer a Grande Família. Então, o que mudou? Verdade, você é o Linneu. É. Olha só, verdade. Lembra? Linneu é fofo, Você fez personagem, você nunca fez um personagem chato, né? Você só fez personagem legal, bonzinho. Ou éramos 6, eu era do mal. Agora eu fiz um filme que eu sou meio escroto. Não é o mais escroto, mas eu sou o chefe dos comissários de um filme que é uma história real que chama o Sequestro do Voo 375. É a história do voo da VASP, que foi um Boeing, foi sequestrado, que o cara tinha intenção de tacar em Brasília e matar o Sarney. Essa história é real, é um mega filme da Disney, vai vir pro cinema e vai para o streaming da Fox. E eu faço o chefe dos comissários. Essa história é real, então não é muito spoiler. Eu levo um tiro, não sei o que, e eu sou um escroto. Eu sou meio... Eu não sou o escroto óbvio. Vou matar todo. Eu não sou, por exemplo, o sequestrador. Mas eu sou um arrogante, mau caráter, entendeu? Entendi. E agora você vai voltar pro ar na Globo, né? Nas Mulheres Apaixonadas. É esse que você faz a não, dupla? Eu não fiz. Com a menina que é deficiente visual? É Caras e Bocas. Vai voltar pra Globo? Não. Então não. Confundi. Ela confundi. Bebeu. Tá perto do aniversário dela, já tá comemorando. Aliás, é amanhã. Eu quero... Não, mas amanhã é pra você, porque vai passar era ontem. Foi ontem. Eu quero todo mundo me dando parabéns ainda, hein, gente? Gente. Aliás, se eu estou ácido, um pouco assim, essa semana eu perdi minha cachorra, então vou até explicar, porque às vezes as pessoas falam, nossa, ele ficou metido. Sei lá, mas é porque eu tô num momento muito difícil, mas assim, eu acho que a vida a gente tem que seguir, isso que também, de certa forma, é uma certa terapia, a gente trabalhar, a gente conversar, então acho que... Ela tinha o quê? 13, 14 12 anos? para 13 anos, mas ela, enfim, foi minha melhor amiga. Não, assim, se fosse pelo menos há uns 10 anos atrás, eu ia falar assim, ai, que frescura. Tipo, é um cachorro, fica aí tratando o cachorro igual gente. Mas assim, hoje eu tenho a Margot, né? E é só eu e ela aqui em São Paulo. Ela é minha companheira. Eu vou no banheiro, às vezes eu fecho a porta e fica lá, assim, ó. Não, ainda então, mais assim, eles dependem total de você, enfim. Então assim, hoje eu entendo que você esteja passando aí por esse luto, por essa dor, porque eu tenho a minha, né? Que ela tem 7 anos, e aí às vezes eu já fico pensando, ai meu Deus, ela tá velha. Na verdade você só vai entender esse luto, porque luto é um luto de qualquer forma, luto de perder uma pessoa, de uma separação, de qualquer coisa, é difícil. Mas o luto do bicho, o difícil é porque você... ele só te deu amor, não tem uma lembrança de problema. E também tem uma coisa de tipo, ele não pode se comunicar, às vezes você que tem que tomar essa decisão, então são vários... É muito diferente, sabe? E é muito presente, ele sempre tá tipo, preenchendo a casa com alegria, com alguma coisa, enfim. E você tem um gato também, né? Tem um gato, que é minha irmã, que hoje é sua amiga também. A Thelma, que é psicóloga, que eu sempre falo. Peraí. Ela é neuropsicóloga. Ela é neuropsicóloga do pós-graduada do Albert Einstein, eu falo sempre, Isso. tipo... Aliás, o arroba dela aqui, Psitelma. Não, é sério, eu sempre divulgo, assim, porque é minha irmã e ela me ajuda muito. É claro que ela não pode fazer terapia comigo, mas ela me ajuda, a gente conversa muito. É muito interessante um ator e uma psicóloga, porque não deixa de ser estudo sobre o ser humano, sabe? A gente estuda muito o comportamento, de certa forma.
Então a gente conversa sobre todos os tipos de assunto. E minha irmã achou esse gato, que hoje chama Sancho, numa situação muito louca, assim, no 23 de maio em São Paulo, o cara parou o carro, de repente tinha um gato lá, que o gato quase estava sendo atropelado, e o cara falou, é seu, sabe? Tipo, e a minha irmã pegou o gato. Enfim, ela... era pra ser mesmo, isso foi em 2020, e hoje é o Sancho, tá lá. Em casa tem uma gatinha, só que ela fica lá em Presidente Prudente com meus pais, que é a Mimi. Ela apareceu lá, e aí a Margot pegou ela, deitou assim do lado da caminha e tipo, pronto, é minha. E elas se dão super bem. A Mimi entrou, ela era muito pequenininha, sabe? Tipo, até filhotinho mesmo, Tava tendo reforma em casa e aí o pedreiro deixou o portão aberto pra ficar passando com carriola e tal. E aí nisso ela entrou. Carriola. O que é carriola? Ué, carriola. Aquele negócio que... tá, do pedreiro, aquele carrinho do pedreiro. Isso. Tá. Ué, por um minuto eu achei que estivesse falando errado. É carriola. Não, eu não sei. Às vezes era um termo do interior, aí eu esqueci. Então, aí ela entrou lá e, tipo, vive em perfeita harmonia. Entendi. Às vezes a gente fica vendo, né, o desenho do Tom e do Jerry e do outro cachorro lá, acha que eles vão brigar, né? Por exemplo, a minha cachorrinha que faleceu chamava Mafalda. E o Sancho veio depois. A Mafalda sempre foi sozinha, a Dondoca. O Sancho veio depois, ele queria ser muito amigo dela. A Mafalda, tipo assim, quem é essa pessoa, sabe, que chegou aqui? Quem trouxe? Por favor, pode ir embora, essa área é minha, né? Então ela, assim, ela aceitou, mas ela não virou muito amiga. Mas ele ficava brincando, enchendo o saco. Agora ele fica procurando ela lá, tadinho. A Margot, quando eu levo ela pra Prudente, a Mimi fica super feliz. Aí eu trago ela de volta. Aí a Mimi também fica procurando e tal. Aí minha mãe fala, tem que deixar a Margot aqui. Eu falei, você já tem você, meu pai, a Mimi, tá ninguém, todo mundo. Eu não tenho ninguém. Mas você tá há pouco tempo em São Paulo, é isso? Eu que vou fazer o podcast, é meu, gente, agora. Inverteu. Faz 3 anos. É a primeira vez que você mora sozinha? Primeira vez. Você estudou sempre lá perto dos pais? Isso, eu fiz a faculdade lá, depois eu fiz 2 anos de clínica médica, mais 3 de infecto. Entendi. E aí fiquei 1 ano trabalhando como infecto lá. E é difícil pra você morar aqui? Olha, é um pouco. Vai começar a chorar, gente, tô achando. É um pouco. Mas é difícil morar sozinho. A vida é isso, cara. A gente tem que ir pra porrada, entendeu? Eu fui morar sozinho com 15 pra 16 anos, você imagina? Tudo bem que era Campinas, 1h30 daqui. Mas, cara, não interessa. Eu tinha que dormir todo dia sozinho e me virava até o final de semana. Meus pais iam me ver. A vida é muito difícil você voltar pra casa dos seus pais. Provavelmente, talvez seja muito difícil você voltar pra Presidente Prudente e tal. Pra morar lá. A não sei que você, tipo, queira criar uma carreira lá também e tal. Mas, assim... É difícil, mas é o que fortalece a gente. A gente tem que entender, né, que é na porrada mesmo. Nossa, teve o dia do seu aniversário, eu saí do plantão e foi um plantão, assim, super pesado, né? Porque é um plantão no Hospital do Câncer, que eu adoro, o paciente oncológico, assim, gosto muito, né? E aí, eu saí de lá, eu tava assim... com uma nuvem preta, assim, sabe? Tipo, quero voltar pra casa, sabe? Mas onde que é minha casa, né? Aí a sua irmã pegou e me mandou mensagem. Falou, vem aqui, tá tendo aniversário do Wagner e tal. E aí, quando eu cheguei lá, tava só a família, a gente ficou, tipo, em volta, assim, da mesa, conversando, rindo. Nossa, aquilo fez um bem. Eu falei, ufa, que bom que eu vim. Eu, muitos anos, fiquei só vindo em datas especiais, sabe? Pra cá. Porque depois de Campinas, eu fui pro Rio. Que aí são 6 horas de carro, 1 hora de avião e começa a ficar bem difícil, né? Então, tipo, eu só vinha assim, aniversário quando dava. Às vezes eu passei vários aniversários meus sozinho. Passei vários momentos de muito problema. Quando eu perdi minha avó, eu fazia Sandy Júnior. A minha avó teve um problema do coração no final de semana. Bem aquela coisa. Foi pro hospital, melhorou. Então minha família não falou. Só que ela teve outro infarto e tal e... faleceu, tipo, sei lá, de sábado pra domingo. E eu soube, tipo assim... Eu tinha ido num show do Sandy Júnior num sábado, no Maracanã, um show que eles fizeram gigantesco, no auge deles. 7 horas da manhã, minha mãe falou, ó... faleceu, sabe? Tipo, bum, uma bomba. Eu tinha, sei lá, 20 anos. Eu peguei um avião chorando igual um louco e eu falei, cara, eu sou muito profissional, assim mesmo. Eu sou muito... Caxias, eu sou, sabe, muito correto, assim, desde criança, sempre fui muito responsável.
Aí eu tinha que filmar a segunda. A Globo falou, não precisa, qualquer coisa fica à vontade de não vir, você perdeu sua avó. Falei, não, eu preciso filmar. Só que olha o que eu ia gravar. Era o personagem da Sandy, isso que acontecia lá, que ela se apaixonava pelo meu personagem. E eu tinha que gravar isso assim, numa mega felicidade. E eu tava assim, eu filmava e ia me esconder chorando, sabe? E voltava. Então, assim, tem uma frase até no nosso meio, assim, que diz assim, o ator, ele não deixa de subir no palco nem no dia da morte da mãe dele, quase, sabe? Tipo, porque as pessoas às vezes saíram, se arrumaram, foram pra aquele teatro só pra ver ele. E realmente eu já passei por outras situações de quando terminei um namoro, por exemplo, eu fazia uma peça e aí tinha um momento que eu tinha que chorar, eu chorava igual um louco. As pessoas, meu Deus, ele é excelente. Até essa peça que eu fui para o Presidente Prudente, meu Deus, ele é muito bom. Na verdade, eu tava chorando de verdade. Né? Como chora esse menino. Meu Deus, ele é excelente. Só que às vezes a gente tem que enfrentar. Imagina você como médica, sabe? Tipo, às vezes vendo uma situação que você sabe que a pessoa às vezes não tem muita solução. É muito difícil, né? Só que a gente tem que... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Falando em coisa boa, falando em TechPix, você é um grande humorista escondido. Você é talentosíssimo no humor. Obrigado. Você não pensa em fazer um stand-up comedy, lançar algo? Cara, já pensei muito, na verdade. Muita gente fala pra eu fazer isso, principalmente das histórias da minha vida. Inclusive uma que viralizou no Vênus, que todo mundo está falando que eu fui estuprado por uma macaca. Gente, eu não fui estuprado, literalmente. Eu fui abusado, de certa forma. Fui. Por quê? A macaca tinha que tinha não, ela acabou pra fazer a cena, ela terminava chinchando na minha perna, um monte de coisa. Mas eu usei essa palavra e 200 sites e jornais usaram a manchete isso. Mas vão lá assistir no Vênus, vão lá assistir no Porchat e me assistam aqui falando que isso não é real, porque senão, tipo... Teve gente que escreveu rolou zoofilia, sabe? As pessoas são muito loucas, não assistem nada, não falam nada, vem tudo superficialmente. Mas enfim, eu realmente tenho muito senso de humor, desde moleque. Eu fui entendendo isso, moleque, com meus amigos. Porque no SBT, não sei o que, eu fazia drama. Fiz muito drama lá. Fui fazer humor no Sandy Júnior, meu personagem, o Basílio, ele era engraçado. Ele era ele tinha um senso de humor, mas ele também sofria várias coisas engraçadas, tal. Depois na Malhação Download era engraçado. O Grande Família, o Linneu, era engraçado. Aí fui fazer essa Caras e Bocas que eu fazia com a menina deficiente visual, que era um drama. Então eu fico variando um pouco. Mas eu já tive vontade de ter um stand-up e tal, mas às vezes eu tinha um pouco de receio, assim, sabe? Eu acho que pra mim serviria muito uma coisa, tipo a peça que a Fernanda Souza teve um tempo, que era contando a vida dela, sabe? Talvez eu faça, não sei. Às vezes eu fico achando que é um pouco de... Eu fico achando, meu Deus, mano, é muito ego eu ficar contando a minha vida inteira aqui, parecendo, meu Deus, o garoto que só conta dele, sabe? Sei lá. Acho que não. Por incrível que pareça, vou pedir pra você contar uma história. Lá vem. Qual? Não sei. Você não veio preparado pra contar uma história legal? Eu pensei que era alguma que você já soubesse, né? Não. Você quer que eu conte uma história? Uma história. Era uma vez. Que história é essa? Que história é essa, Wagner? Não, mas uma história engraçada? Por favor, a gente já contou tristeza aqui. Deixa eu ver. Uma história engraçada. As minhas histórias são meio longas, engraçadas. Bom, eu vou contar uma que eu contei, acho que o dia que você estava no meu aniversário, que era dos Estados Unidos, você lembra? Uma vez eu estava nos Estados Unidos, vamos lá. Uma vez eu estava nos Estados Unidos com uma amiga minha que chama Priscila Trisca. E ela morava em Tampa e eu estava em Orlando. Ok, eu e a minha irmã. Ela falou, venham passar aqui. Ela estudava em Tampa. Ela falou, venham passar uma semana comigo aqui na minha faculdade. Vocês ficam no meu quarto, tal, não sei o quê. A gente falou, por que não, né? Ela falou, tem um esquema muito legal, porque tem 2 parques que são são do mesmo dono. Que é o Busch Garden, em Tampa, que é o Parque das Montanhas Russas, e o Sea Road, eu nunca consigo falar o road muito bem, mas é meio assim, que é o parque que todo mundo conhece das baleias, tal, lá em Orlando. Eles são do mesmo dono. Se você pegar um ônibus, você não precisa pagar falando que vai para Busch Gardens, eles têm um ônibus tipo free.
E era uma distância de 2 horas, 2 horas e meia, enfim, a gente falou, tá bom. É ok mesmo? Não, é só pegar, não dá nada. Coisas, né, de brasileiro. Fui eu e a minha irmã, entramos num ônibus só inglês dentro do ônibus, canadense, não sei o quê. Vocês e a pegaram gente, esse ônibus pra vocês não pagarem a pra passagem. gente ir pra Tampa De graça. free, Uhum. esse ônibus é free. Ela não falou tipo assim, é liberado pra todo mundo, é só falar que você vai no Busch Gardens. Uhum. A gente foi de mala, né? Pra passar uma semana. Ok, viagem tudo normal. Quando a gente chega em Tampa, era a época de Nextel, que era aquele rádio. A gente chega em Tampa, eu ligo pra minha amiga, ela já começa a não atender. Na hora que eu vou sair do ônibus, tem um cara assim, tickets, que é tipo, ingressos, eu falei, não, estou com meus ingressos. Ele, você vai comprar os seus ingressos? Eu falei, não vou agora, a minha amiga tá com meus ingressos, eu estou só esperando a minha amiga chegar aqui que a gente vai entrar no parque. Ele falou, você está sem os ingressos, não vai comprar, sua amiga tá vindo, a gente espera a sua amiga, então. Falei, meu, ferrou, né? O cara vai ficar, tipo, me esperando literalmente. E eu não tava com ingresso nenhum, não ia naquele parque. E eu cheio de mala. E o cara ficou assim, meu, que é esse cara, né? Tipo, com certeza deu golpe para não pagar o ônibus. E Que aí no caso ficou era verdade. No caso era verdade. E eu lá fiquei no canto, com a minha irmã falando, cara, ferrou. E eu bipava a minha amiga não atendia. Foi passando 1 hora, 2 horas. Eu falei, meu, cadê minha amiga? Eu falei, vou ter que comprar esse ingresso. Era coisa de $100, sei lá. Isso eu tinha, sei lá, 22 anos, não sei. E o cara olhando, até uma hora que ele falou assim, e aí, cadê sua amiga, gente? Já passou 1 hora, 2 horas, vocês não vão entrar no parque? Aqui só pode pegar esse ônibus. Começou a ver que a gente tava, tipo, na mentira ali, né? Eu falei, amigo, é o seguinte, ela tá vindo e tal. Ele falou, vocês são da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Eu conheço o Brasil, que legal. E você faz o que no Brasil? Aí eu falei, eu sou ator. Ele, ator, sei. Tá. Não E tinha não tem Google. ingresso, sabe? Não tem ator americano, é podre de rico, né? Vai olhar pra mim e falar assim, não tem um dia pra comprar um ingresso, esse ator. Ele falou, mas você é famoso? Tudo em inglês, né? Eu falei, cara, acho que sou. Não sei, né? Eu já fazia malhação e tal, enfim. Ok, e ele só assim, cara, esse cara é muito mentiroso, não tem ingresso, tá falando que é ator, famoso. E ele ainda ficava me olhando. Ok, nisso Pegou um assim, ônibus de graça. pegou um ônibus aqui, deu um golpe do ônibus, sabe? Assim, ó, golpe que é famoso já. Ok, de repente para um ônibus de outra excursão lá. E era um ônibus, assim, de brasileiros, tipo assim, viagem CVC de Goiânia, sabe? Uma coisa assim. Cara, quando eles descem, sei lá, 30, 40 meninas, tal, aquela coisa assim, 18 anos, que eram o público que via a Malhação. Uhum. Então eles desceram e falaram, meu Deus, o Wagner! E veio todo o ônibus pra tirar foto. E aí o cara me viu de longe, ele falou, meu Deus, ele é famoso mesmo. Aí ele falou, cara, imagina, essa sua amiga deve ser muito maluca, ela não vai vir mais, eu acho que vocês não merecem mais usar esse ingresso hoje, não se preocupa que eu vou dar o ingresso VIP pra vocês e vocês vão comigo em todos os parques, não sei o que, em todas as montanhas-russas. A gente falou, não, essa minha amiga realmente é muito maldita, não sei o que lá, tal. Ok. Nisso, ele falou, pega meu, não era nem telefone, eu acho, pega meu e-mail, sei lá, e aí a minha amiga chegou do nada naquele momento, a gente pegou e saiu, eu falei, cara, olha o mico que a gente pagou, e eu peguei o e-mail do cara. Nisso ele assim, ficou assim, cara, eu quero ser amigo de vocês, né, agora. Mudou completamente o esquema, né. Ok, mandei um e-mail, ele falou, não se preocupe, o dia que vocês estiverem indo embora, vem aqui que a gente vai no parque tudo de graça, você, sua irmã e sua amiga. Eu falei, não, ela até perdeu os ingressos, ela me contou uma mentira, sei lá, inventei qualquer coisa. Bom, eu sei que eu fui pro parque com ele, a minha irmã, a minha amiga. A gente foi em todas as montanhas-russas pelo subterrâneo, pegava fila, sabe, um puta esquema. Ele dava aquelas fotos, sabe, que são $20 cada pessoa por foto, ele deu todas as fotos, ele dava comida, ele dava tudo pra gente, só que ele falava assim, eu vou levar vocês para Orlando, não se preocupe, que eu levo vocês, só que antes eu quero passar na casa da minha mãe, que fica em Clearwater, que não tinha uma cidade que não tem nada a ver. A gente falou, não precisa, a gente começou a achar um pouco suspeito. Mas isso tudo do louco, gente, eu era um moleque. Enfim, é uma história longa, mas tipo, o que acontece? Ele foi querendo, assim, fazer Agradar E a gente muito. foi criando um medo.
Tipo, meu, quem é esse cara? Ele vai matar a gente. Sabe aquelas coisas, tipo, esse cara é um assassino americano, ele vai juntar a gente, vai levar a gente naquela casa lá e vai me assassinar. E a gente começou a avisar a família dela e o Nextel foi acabando a bateria, não sei o que. Até que chegou no final, ele falou assim, eu vou levar 3 cafés super especiais e daqui nós vamos para a casa da minha mãe. A gente falou, não, a gente não quer o café, ele tem que tomar o café especial. Eu falei, não, a gente não quer o café, ele tem que tomar. Aí a gente pegou e tomou o café um pouco, aí Com começou a medo. jogar fora o café e ele foi levando a gente num carro. A gente entrou e avisou a família dela, tipo assim, entramos num carro tal, acabou a bateria aqui, nós vamos morrer. Avisamos, tipo assim. No fim que a gente foi parar na casa da mãe dele, sim, 11 horas da noite, tipo, ele era bonzinho de verdade. Ele não tinha nada, só que ele tinha uma cara daqueles assassinos, sabe? Sei, Que era meio um nerd assassino, sabe? Aquele cara americano que entra no colégio e faz uma loucura. sei. Só que ele era bonzinho. Aí ele tinha uma mulher, a esposa dele era tailandesa, ela fez uma sopa, a gente não queria tomar a sopa, a gente achava que a qualquer momento ia rolar o assassinato. E no fim que ele levou a gente para Orlando. Jogaram videogame. Jogamos videogame, dançamos uma dança com a mãe dele. Foi uma coisa muito louca, cara. Na verdade foi tudo... A gente que criou uma fantasia de que aquilo ia ser uma loucura. Mas enfim, é uma história com começo e fim bem maluco, que eu acho que é mais fantasiosa da nossa cabeça. Tirando a parte do ônibus que realmente chegou e tipo, reconheceu. Então é uma Nossa, história. imagina, qual a probabilidade de descer um ônibus de Goiânia com 40 pessoas? Cara, foi tipo assim, Deus falou, não, vamos botar aqui esse pessoal que é super simpático pra falar com ele. Tipo, foi tipo isso. E você ficou quanto tempo fazendo download? Download foram 10 anos, ou eu. 2 anos só. Parece mais. Parece mais. É por causa do Sandy Júnior, que foram 4, e emendou, e tem uma certa... Fazem parte de uma certa mesma energia, Aham, por serem nerds e tal, mas o Basílio e o Download são bem diferentes. sim. Um era bem um nerd estereotipado. O Download já era uma coisa que ele tinha uma roupa muito colorida, coisa meio maluca, ele era mais malandro, pegador, sabe? Tinha o negócio do beija bem, não sei o quê. Então, era... O que foi? Era outro tipo de humor. Porque eu mesmo pedi pra ser um pouco diferente, porque eu não queria fazer a mesma coisa, entendeu? Aham. Eu falei, cara, eles queriam que eu fizesse a mesma coisa. Eu falei, não posso, tenho 23 anos, 24. Eu preciso não cair numa coisa medíocre, sabe? Pô, eu gosto de criar uma coisa diferente. Porque a vida do ator é ser versátil, Sim. sabe? O mais legal. Pelo menos ao meu ponto de vista. E se você é definido por alguém, isso é cruel, sabe? É. Aí você cai sempre ali naqueles mesmos papéis. É o que eu te falei, não pode subestimar o público, sabe? Enfim. E me fala uma coisa, bastante gente, né, tipo, olha pra você e já lembra ou do Basílio ou da Malhação, do Download, né? Sim. E eu lembro que teve uma vez que a gente saiu e aí o cara falou assim, Malhação, tipo, como se fosse Ruim. ruim. É. E tipo, cara, muito legal. Sim. Tipo, imagina, a gente era adolescente e o mais legal da adolescência era primeiro Sandy Júnior e depois Malhação. E você fez os dois, sabe? Sim, é. Era tipo ser seu adolescente vivendo a TV, que era o que você fez. Mas existe duas reações mais comuns, assim, com pessoas que te reconhecem. Eu reparo isso com outras pessoas também. O que eu fico... Eu já tive um pouco de problema com isso mais novo, porque eu não entendia. Achava que as pessoas estavam me zoando e que não via o lado positivo do personagem estar sendo um sucesso, sabe? E falava, cara, se o cara sabe o meu nome do meu personagem, sabe, tipo, que é porque alguma coisa tá mexendo muito com ele, sabe? Tá fazendo ele se envolver. Aquela época eu não entendia muito isso. Mas, pô, é muito legal. Às vezes 10, 20... Cara, Sandy Júnior acabou há 20 anos. O cara sabia o nome do meu personagem porque marcou muito ele, sabe? Então, hoje eu tenho muito orgulho. Mas existe duas reações muito comuns. Ou a pessoa te adora e fica meio travada e fica assim, sem saber muito como reagir. 3, na verdade. Ou ela acha que você é um parente, sabe? Tipo, é muito louco. Isso, você estudou comigo, você não sei o quê. É muito louco, porque ela confunde na hora. Até porque eu era diferente, era mais novo e tal. Ou ela tem uma coisa que... minha irmã explica muito. Isso tem muito a ver com uma resposta pessoal mesmo. Às vezes, em vez de...
o amor é igual o amor mesmo. O amor vira um ódio às vezes, sabe? Uhum. Tipo, em vez de você admirar, você fica com raiva um pouco. Ou aquela pessoa tá chamando uma atenção na cabeça dela. E eu tô normal, às vezes. Eu não tô fazendo nada. Eu sou eu. E às vezes a pessoa acha que eu estou querendo me achar ou querendo ser mais, sabe? Aham. E às vezes você simplesmente tá só vivendo. É na cabeça dela. Então hoje eu já entendo mais, eu não tenho muita. Não dou muita bola, na Aham. verdade, entendeu? Mas hoje eu também, eu falo, eu tento transformar. Normalmente a pessoa que às vezes veio me zoar acaba virando minha amiga. É, você falou esse negócio de parente. Minha mãe foi pra Copa na Alemanha, né? E ela encontrou lá o Bruno De Luca. E aí ela começou a conversar com ele, como você falou assim: oi, tudo bom? Não sei o quê. Você é amigo do Fabrício, né? Que é meu irmão, porque é mais ou menos a mesma idade. Ela achou que era amigo do meu irmão, ficou lá conversando. Aí depois de um tempo ele falou: ah, não, eu trabalho na TV, eu sou o Bruno De Luca. Aí lá, desculpa, então, me Mas isso é super confundi. comum. O Bruno De Luca é meu amigo, inclusive. Já me confundiram com o Bruno De Luca. Eu até contei isso no Vênus. Uma vez, quando eu fui morar no Rio, a gente ficou amigo logo que a gente se conheceu assim em alguma balada. A gente falou, cara, já falaram que eu pareço você. Eu falei, já falaram que eu pareço você, sei lá. Mas assim, Não tem nada a ver. é, Mas na verdade, às vezes, uma energia também, é. entendeu? Ok, uma vez eu estava entrando num condomínio de uma amiga em comum da gente, e aí o cara falou assim: fala Bruno De Luca, o cara da portaria. Aí eu saí cantando pneu, eu falei: que se dane, agora vão achar que eu fui o Bruno De Luca, não fui eu, né? Tipo, mas é normal isso, na verdade. Ontem mesmo, agora tem as pessoas famosas da internet. Ontem mesmo eu vi uma pessoa que eu sigo, mas eu não conheço. E eu vi, eu fiquei. Até eu também posso ter essas reações, por mais que eu conheço muita gente. Eu falei pra minha irmã, nossa, o cara que eu te mostrei no vídeo ontem, não sei o que e tal. Eu acho que assim, é engraçado um pouco ver uma pessoa que você, tipo, parece ser íntima sua mesmo, né? E não é, Aham. na verdade. Tá dentro da sua casa. Alguém faz novela, TV e tal, tá dentro da sua casa. Você tá É ali, às verdade. vezes, pelado assistindo um negócio, sabe? Então, você esquece um pouco como é íntimo isso. Você tá jantando com a sua família. É verdade. E às vezes, assim, a gente fica amigo daquele personagem, né? E E a a pessoa gente. não tem nada a ver com aquilo. É, Ah, ele é exatamente. super legal, mas, pô, ao vivo ele é metido, né? Falando em ao vivo, conta pra gente quem que foi, assim, uma surpresa que você trabalhou e você fala assim, cara, eu gostei muito, sou fã desse cara que eu trabalhei com ele. Ah, tá. Pensei que você ia falar que eu gostava muito, era fã, cheguei ao vivo, era um porre, eu não vou falar. Mas tem um monte. Não, eu sei das entrelinhas. É. Que eu gostei muito. Cara, a maioria, na verdade. A maioria. A gente, normalmente, como trabalha com comunicação, com personagem, com uma coisa que a gente tem que conviver. Você chega aqui pra gravar um negócio, eu de repente tenho que ser seu par, sabe? Eu tenho que criar Aham, uma intimidade muito grande. Então a gente, normalmente as pessoas são muito legais, assim, são super engraçadas, divertidas. Raras pessoas, às vezes, têm um problema pessoal que acham. Ou. Porque eu acho que essa coisa de ser metida é mais insegurança que a pessoa põe, sabe? aham. Então eu acho que não tem uma pessoa em específico. Mas vamos falar sobre infectologia. Vamos. Vamos nada, né? Você não aguenta mais falar disso. Vamos falar como a Não é gente. med? Vamos falar sobre medicina, Vamos falar gente. como a gente se conheceu, então, né? Eu conheci, eu estava com uma alergia, uma coceira tremenda, fui parar no Sírio-Libanês, não, Na no bebê. Beneficência Portuguesa, e aí fui atendido por uma colega sua, que me deu uma bombada de remédio para alergia, que obviamente fiquei completamente grogue e dormi. Acordo É. com ela assim, olá, eu... Ele tava dormindo numa cadeira beleza. assim, coberto, com máscara. Aí eu peguei e falei assim: oi, Wagner. E aí me falaram: olha, você vai atender um ator e Ah, rolou isso? falou Essa assim, ó, parte eu não sabia, né? só, Tava grog lá. você vai atender um ator e tudo mais. Porque assim, não porque tem diferença, mas como você tem muita visibilidade, se o atendimento for médio, você pode. Pode dar ruim. É, Eu posso falar, olha, fui mega mal, olha que eu fui legal. mal atendido. Mas rola um pouco isso mesmo, Porque você você tem sabe. muita visibilidade, entendeu? Então falou assim: olha, né? Você Então. sabe que esses dias eu fiquei tão nervoso por conta da minha cachorra, um pouco antes dela falecer. Eu acordei 8 vezes na noite, aí eu fui fazer exame de sangue e eu desmaiei. Desmaiei. Eu desmaiava moleque várias vezes. E aí o laboratório entrou em pânico.
Porque falou, meu, ele vai falar que foi eu ao laboratório. Começaram, não, mas foi sem querer, aconteceu. Eu falei, gente, é uma fatalidade, acontece, sabe? Tipo, eu quase desmaiei lá, eu detestei, não sei se falaram que alguém ficou chacoalhando minha perna. Eu detesto tirar sangue, fazer exame, qualquer coisa. Eu Nossa, passo mal. tenho um irmão que é assim também. Então, e aí eu fui lá acordar, mas só que eu, de nome, eu sou muito ruim. Então eu falei, ah, tá bom, é um ator, tá, Wagner Sansteban, legal, mas eu não sabia a carinha, né, a fisionomia. Aí eu fui te examinar, tal, aí fui ver seu olho, língua, tal, aí quando você abaixou, eu falei, ah! Aí eu mandei, agora eu sei quem que você Mas eu é. tava mega grog, né? É. Tanto que eu falei, eu não tô entendendo nada, você tá falando, é melhor você escrever. Aí eu peguei e escrevi tudo, mas só que aí depois você foi lá no Instagram e falou assim: Oi, tudo Eu bem? te procurei. Agora eu tô bem, eu não entendi nada do que você falou, você pode me reexplicar? Foi tipo isso. E aí, quando você tava grog lá, você falou assim: Ah, eu tenho uma irmã que ela é muito estudiosa, ela é neuropsicóloga. Eu sempre divulgo a minha irmã. Sempre. Aí eu falei assim: Eu tô precisando, porque. Porque você atende muita gente que nem sempre é só uma área. Tem muita coisa da psicologia, né? Sim, claro. A pessoa precisa de ajuda psicológica, né? E até assim, por exemplo, eu tenho um paciente que ele descobriu que ele tinha HPV e ele, assim, surtou, ficou usando copo de plástico, não queria que ninguém usasse o copo dele, não queria que ninguém comesse no talher Entrou dele. com o toque já. Exatamente, começou a tomar banho, assim, até a pele ficar ressecada, né? Então, assim, o diagnóstico, ele tem um peso diferente para cada pessoa. Tem pessoa que vai lá, queima a lesãozinha, tá pronto para outra. Vamos lá, o podcast é meu aqui. O que define ser uma infecção? Porque é um vírus, uma bactéria, é o próprio corpo? Não, assim, a infecção ela pode ser por vírus, por bactéria, por protozoário e por fungo. Mas quando a pessoa fala assim, um alimento que gera infecção, por exemplo, tipo assim, tá. eu comer queijo, gera infecção, sei lá, são coisas que... Tá, tem sabe? uma coisa diferente, que é inflamação de infecção. Ah, é isso, eu confundi, ó, já vendo? Não tem noção. Eu já fiz 2 médicos, sabia? Ah, é? Sério, eu fiz um médico no filme O Paciente, que é a história sobre o Tancredo Neves, eu faço o assistente do cara que praticamente mata ele, né? Eu não sou culpado, que é o... Eu não sou culpado. Que é o... O ator é o... Vou lembrar. E eu faço o assistente e depois eu fiz um médico que vocês, como médicos, nem todos têm uma ligação tão grande, que é um homeopata. Uhum. Não sei se você acredita muito em homeopatia, você acha que ficou quieta lá. Os médicos de hospital, eles não acreditam muito em homeopatia. Não, eu acho interessante. Eu acho que é uma terapia adjuvante, entendeu? Você pode fazer homeopatia, pode, mas você vai tomar esse antibiótico aqui. Porque senão pode dar ruim. Se você segurou ali só com a homeopatia, ótimo. Não segurou, parte para algo a mais. E a junção? Porque, por exemplo, medicina chinesa, a gente tá falando, vamos fazer um pouco mais de tempo aqui no podcast. Ou medicina chinesa, medicina paliativa, assim, sabe? Tipo... Sim, eu acredito em muita coisa na medicina chinesa. Inclusive, a acupuntura é excelente, né? Tem algumas coisas, Mas não óleos trata essenciais. infecção, né? Não. Infecção só remédio e antibiótico. Né? Volta a explicar, inflamação e infecção. Inflamação é quando não tem um patógeno. Por exemplo, vamos supor que eu comi um cantinho aqui da unha e ficou vermelho, ficou inchado e ficou dolorido. Mas não tem pus, não tem nada, não tem nenhuma bactéria aqui, então tá inflamado. Bactéria vai dar pus. Bactéria vai dar pus, geralmente. Tá? Pode ser que não dê, mas geralmente dá. Por exemplo, igual quando tem infecção na garganta por bactéria. Aí tem pus na garganta, amidalite, que fica ela toda branquinha. Inclusive, assim. A bacteriana é pior do que a... Num geral, bactéria é pior que vírus. Né? Protozoário seria tipo algo que parou ali no corpo e ficou... Protozoário é tipo lombriga. Bacana. Isso também é infecção. Infecção por protozoário. Entendi. A infecção por fungo, candidíase e aquela... Então, mas sapinho. porque... Ah, entendi. Tipo, quando dizem, caiu uma unidade, você pode pegar candidíase, é porque tá propício. É porque, assim, tanto na nossa flora genital,
tem um pouco da cândida ali, que ela está em equilíbrio com os lactobacilos e outras células do nosso sistema imunológico. Ela está ali e em equilíbrio. Quando a nossa defesa cai, quando abaixa esse equilíbrio, né, aí a balança pesa mais para o outro lado, que é o lado da cândida. Então, assim, a gente tem diversos hormônios, né? Corticoide, os hormônios adrenalina, noradrenalina, a gente tem os leucócitos, que são células de defesa, os linfócitos, né? E aí, o estresse físico ou o estresse emocional, o nosso corpo ele não tem a diferença disso. É tudo estresse. Então, vamos supor que você foi correr de um boi num pasto. Aí ele vai falar, nossa, o Wagner teve um estresse, deixa eu liberar os hormônios. Aí ele pega e libera um pouco do hormônio. Só que no dia seguinte, você tá estressado de novo. Aí, ele fala, nossa, ele precisa correr de novo. E aí, esses hormônios acabam com a minha própria imunidade? Não, aí o que acontece? Ele vai esgotando, essa sua reserva vai esgotando. Chega uma hora que você não tem mais essa reserva, que é o que a imunidade cai, entre aspas, tá? Então, assim, você, por exemplo, igual, eu lembro que tinha umas amigas minhas que na semana de prova tinham candidíase. Por quê? Elas ficavam estressadas. Nervosas. E aí ia gastando essas reservas e ia baixando ali o sistema imunológico. Entrou em desequilíbrio, aí a infecção aparenta. É tipo, então não adianta nada depois que você tá com gripe tomar vitamina C. Depois você tá com gripe, não, tem que tomar antes. Antes de você, vou sair, carnaval, dá uma bombada na vitamina C. Isso, vitamina C, D. E também. B12, né, que é importante, e lactobacilos. Entendi. O que mais? Não, por enquanto, assim, é isso. Aí quem quiser mais, faça consulta comigo, viu? Sou a médica do doutor. Do doutor não, do doutor. Já fui doutor 2 vezes. Olha só que legal. Eu tenho muito problema com isso. Tá rolando aí a filmagem? Tá rolando. Não sei o que ele tá trocando o negócio. Mas eu tenho um problema muito sério com esse negócio de sangue, de ver gente passando mal. Eu não conseguiria ser um médico de verdade. E quando eu fiz esse médico no filme O Paciente, eu fiz um laboratório. E aí eu tive que aprender a entubar, tive que aprender a fazer massagem cardíaca, tive que aprender a como manusear os instrumentos de corte, porque a gente era intensivista lá. Então eu tinha que cortar, fazer uma operação. E esse médico que eu era assistente, ele era um professor, é uma história real também isso, né? E ele acabou, era uma outra época, muito diferente. Então ele achava que era uma diverticulite e na verdade era um câncer. Então abriu e fechou 2 vezes. Ele em menos, um cara já, o Tancredo, né? Então meio que, ele não resistiu. Como diria o Faustão, errou. Errou! É triste a história, né? Isso é uma versão, que é a versão do nosso filme, né? Existem mais outras hipóteses aí. Eu acho difícil também lidar com essa coisa assim de você ser o culpado, né? Você tá ali. E falando em filme, quando que vai lançar o outro? O próximo filme? Esse do sequestro? Não tem uma data. Eu acredito que em novembro. E eu tenho um outro que eu faço um policial também da Disney que chama Passa a Grana. Cara, sabe que eu já tô te imaginando daqui a um tempo? Dançando, tipo, High School Musical e tal. Together. Tipo, filme da Disney. Mas com a minha cara? Ué. A minha idade, assim, não é pra ser revelada. Inclusive, só pôr no Google. Mas o Google tá errado sobre a minha altura, viu, gente? Lá tá dizendo que eu tenho 1,78 m. É mentira. E quando a gente tem 1,80 m, eu tenho 1,80 m. Muda 2 centímetros, mas, pô, é 80, né? Poxa vida. Então, só uma informação. É porque eles mediram que você não tinha feito pilates ainda, você não tava alongado. Não, eu não tenho feito pilates. Mas, nunca... Com essa bota eu tenho 83. Gente, eu ao vivo sou melhor, só isso. É verdade. É mais bonito. Não, é mais bonito mesmo. É melhor, né? É mais bonito, né, mãe? A mãe dela até perguntou se você tá solteiro. Eu falei, a senhora também? Foi uma delícia conversar com você. Queria que tivesse mais tempo pra gente conversar mais. Mas é isso. Gostaria de agradecer o seu tempo. Eu sei que você é muito ocupado, tem muitos projetos aí para fazer, muitos textos para ler e revisar. E
e também está num momento que você está chateado, né? Você está triste, mas eu agradeço demais você ter vindo aqui. Agradeço muito mais ainda você ter me apresentado a sua irmã e a sua família. Obrigado. Você também é uma pessoa super especial. Adorei você entrar no nosso convívio. Obrigado pelo convite. Sucesso para você no Madcast, na sua vida profissional também. Espero que você alcance seus sonhos. E não se preocupe que, por mais dificuldade da distância, tenho certeza que seus pais têm orgulho de você, né? Ou não? Tem sim, com certeza. Você é uma menina super de um coração bom. E a profissão que você escolheu é uma profissão que é uma vocação, eu acredito. Ninguém faz isso só até pode fazer por interesse econômico, não sei o quê, mas não vai longe. Então, boa sorte para você e obrigado. Se vocês quiserem mais informações, me mandem em direct. Aparece meu negócio aqui, Vag Santisteban. Aparece, colocou, né? Então, gente, um beijo, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem no Madcast. Peraí, se inscreve no canal e ativa o meu sininho.